Missão Aclamai-vos apresenta Jornal Aclamai-vos News, com Paulo Queiroz. São Paulo, agosto de 2021, conhecido também como o mês das vocações. Então, a pergunta não é se temos uma vocação, mas qual a sua e a minha vocação. Se você não entendeu, Moisés Rocha vai nos contar. Agosto é o mês das vocações. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, disse que nossa principal vocação é a santidade. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. A partir da santidade, alguns escolherão o celibato, outros a vida religiosa, outros o sacerdócio, mas a grande maioria a vocação ao matrimônio e à família. Qual é a sua vocação, você sabe? O interessante é que a nossa vocação nos planifica. Nós somos felizes aonde Deus nos plantou e cumprindo o desígnio que Deus tem para cada um de nós. Eu queria que nesse mês você orasse pelas vocações. Orasse como, Moisés? Primeiro, pela sua. Será que você já está cumprindo o que Deus quer de você? Segundo, que você orasse como Jesus nos ensinou. Envia, Senhor, operários para a vossa messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. Nesse mês nós precisamos pedir ao Senhor que suscite mais operários, mais vocações para a messe. E segundo, para sustentar aqueles que já estão na sua vocação, mas que estão sofrendo, que estão doentes, que estão cansados, desanimados, para que possam reinflamar aquele amor inicial. Seja qual for a sua vocação, porque não há nenhuma maior que a outra, cumpra, por favor, com santidade, com justiça e com amor. Deus te abençoe. E após essa explanação, está no ar o Aclamai-vos News. Sobre o matrimônio. E foram felizes para sempre. Acertei? Confira já já. Careta. Não aproveitaram a vida. Assim são, porque nenhum homem a quis. Assim é a vida de uma freira? De uma religiosa? Confira em instantes. Sacerdote. Solitário? Pai espiritual. Por que José Francisco escolheu ser padre? Desculpa desapontá-los, mas a frase "e foram felizes para sempre" não é verídica. Porém, em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, vai nos dizer: é melhor ser dois do que um. O que é o casamento para nós? É a aliança entre o homem, a mulher e Jesus, e o começo de uma grande família. É muito importante, né, a gente ressaltar, né, que não tem um segredo, né, casamento, mas é diário, né, é um aprendizado diário que a gente vai vivendo, tem que ter amizade, a lealdade, né, a fidelidade, e é muito importante o silêncio, né, muitas vezes na briga sempre tem um que está mais nervoso. Então, acho que o segredo é esse, né? A gente sempre ter um que saiba silenciar no momento certo, na hora da raiva que as coisas acontecem, né? Então, que aquele que estiver mais em paz no momento possa ter mais esse olhar, né? De se retirar para conversar mais tarde. E o que a gente vem aprendendo com a missão é a oração em família, né? Graças a Deus, essa semana a gente já conseguiu rezar em família. É muito importante, né? Não só para o casal, mas para a família, né? Para os filhos. É o que a gente deixa para os nossos filhos. O matrimônio, eu acho que é uma bênção que Deus deixou para nós, né? Uma das vocações mais belas. Sua vocação não é das mais populares. Muitas vezes, motivo de chacotas. Então, por que elas escolheram a carreira religiosa? Nós vamos falar um pouco sobre vocação, sobre o nosso chamado, sobre aquilo que tocou no nosso coração para a gente responder o nosso sim a Deus. Primeiramente,
qual que é a diferença entre uma vocação consagrada, como a nossa, das demais vocações que a gente vê na igreja. A vocação, a vida consagrada, a vocação religiosa, ela é uma vocação esponsal. Como assim? Nós nos tornamos esposas de Cristo e fazemos 3 votos. Voto de castidade, de pobreza e de obediência. E isso implica o quê? Isso implica, é claro, uma renúncia, mas toda a nossa vida e vocação, ela implica, seja no matrimônio, seja no sacerdócio, seja os leigos que se consagram a Deus, seja em qualquer trabalho na comunidade, na igreja, a gente vai ter alguma renúncia. E na vida consagrada, essa renúncia, ela é com um foco diferencial. Ser esposa de Cristo é ter este coração unido a Ele e somente a Ele. E aqui nós costumamos dizer que a vida consagrada é uma antecipação, na verdade, de todos o que nós viveremos no céu. Você que é casado, você que pretende se casar, você que deseja também a vida religiosa, essa, como a irmã Andréia disse, essa união. E nós já antecipamos isso agora, nos unindo a Jesus, nos casando com Jesus. Nós usamos essa aliança, algumas irmãs, nós já somos de votos perpétuos, então agora nós temos todo um processo na formação, nós estamos no último processo, digamos, formativo, mas a nossa meta não é essa. A nossa meta é nos unir a Deus, a nossa meta é a santidade e é o céu. E isso, por graça de Deus, nós já podemos antecipar aqui nesta terra. Reconhecidamente uma autoridade, capaz de redimir nossos pecados. Confira isso e muito mais do que uma vida de um padre. Fazemos essa escolha, né? Primeira coisa, para cumprir a vontade de Deus, né? Na nossa vida. Né? Isso é um chamado de Deus, né? Para nos colocarmos a serviço dos nossos irmãos e da igreja. Porque se nos tornamos padres para servir, né? Servir aos irmãos, as pessoas e a igreja. Para buscar a nossa santificação e a dos nossos paroquianos, porque nós não nos salvamos sozinhos, né? Nós não nos santificamos sozinhos, né? Então, quando somos colocados à frente de uma paróquia, né? Nós nos santificamos à medida que nossos paroquianos também se santificam. Então, nós temos que proporcionar isso a eles, né? A santificação deles também como a nossa, né? Nos entregamos a vida em vista de um bem maior, o amor ao Senhor Jesus Cristo e à igreja. Então, quando nós nos apaixonamos, nos apaixonamos por Jesus, né? Nós queremos dedicar toda a nossa vida a Jesus. Então, por isso nós nos colocamos no serviço do Senhor. O amor, a entrega, sem distinção de pessoas, sem distinção de raça, de cor, de sexo, sei lá, de qualquer distinção, né, que possa haver. Né? Nós não distinguimos as pessoas por causa disso. Né? Nós amamos, nós queremos elas próximas de Deus, nós buscamos que elas se aproximem de Deus, né? Através de uma vida de oração, de uma vida de fraternidade, de amor ao próximo, e buscamos que elas se santifiquem, que esse encontro que elas têm com Deus seja para a sua santificação, para melhorarmos como pessoas, como filhos de Deus. Deus os abençoe. Está no ar o quadro Minha Missão. E o convidado de hoje é pai, avô, empresário. O nome dele? Nelson Domingues, mais conhecido como Tio Nelson. Tudo bem, Tio Nelson? Tudo bem, Paulinho. Além disso que eu falei, quem é o Nelson Domingues? Nelson Domingues é um pai de família. Hoje sou missionário da Igreja Católica dentro da Missão Aclamai-vos, né? Eu tenho uma vida em Cristo e preciso dar um testemunho de Jesus para todos, né? Inclusive dentro da minha casa. Me fala como que é manter esse equilíbrio, trabalhar e servir. Para mim, as duas coisas não tem como separar, né? O meu trabalho de servir a Deus, eu tenho que evangelizar dentro do meu trabalho,
dentro da igreja, dentro da minha casa, em todos os lugares. Eu tenho que mostrar o Cristo que eu vivo. Mesmo nesse tempo de muita falta de fé, né? Muita falta de Deus, eu tenho que aliar as duas coisas, eu não consigo separar. Tio Nelson, como vimos no começo do programa, este mês estamos trabalhando as vocações. Como é ser casado? E também, se você aconselha quem é o jovem de hoje está assistindo a seguir a carreira do matrimônio. Ser verdade com a esposa, amar, eu amo demais a minha esposa. A vida de Jesus é amar, como disse São Francisco de Assis, a gente não pedir nada em troca. Eu amo minha mulher, eu faço tudo por ela, por amor, eu não pedi nada em troca para ela. E ela foi canal da graça para me dar um monte de mimos, que são meus filhos, meus netos, a vida que eu tenho hoje. Então é fazer as coisas sem pedir nada em troca, porque Deus vai fazer. Diante de tudo isso que você apresentou, minha missão é? Minha missão é para prevalecer num matrimônio honesto, tá? Colocar Cristo dentro da minha casa, dentro do meu matrimônio, e junto na minha missão, eu sempre falo, o carisma da nossa missão. Hoje eu dentro da missão Aclamáveis, que eu testemunho do meu casamento, de Jesus dentro da minha casa, tudo que eu aprendo, tudo que eu vivo, sabe, dentro da missão, isso é explodir para fora. É isso. Obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Começa agora o quadro Abre aspas. A palavra vem de Hebreus, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Esperança esta que seguramos qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu, no santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor e pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, nessa palavra, o Senhor é a âncora. Eu vejo o Senhor como uma grande âncora de um navio que está no meio de uma tempestade, no alto mar, e que Ele que nos protege, aqui nos guarda, nos segura. A segurança é Jesus, então é nele que devemos confiar. Essa palavra é muito linda sobre a âncora de nossa alma. É Ele que nos guarda, Ele nos protege. É a esperança, é a nossa esperança. É aquele que nós temos que ter fé e confiar. É o único Salvador, é o único que cuida de tudo. É Ele que nos vai levar além. Nessa fé, temos que ter a fé. Fé em Jesus, que é o único Salvador. Fecha aspas. Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, por meio da palavra, venho aqui trazer uma pequena reflexão para a sua vida. A palavra está em Marcos 8, versículo 27 em diante. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e, pelo caminho, perguntou-lhes: Quem diz os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. Então, meus irmãos, por meio dessa palavra, eu gostaria de fazer essa pergunta para mim e para você. Jesus pergunta: quem eu sou? E o que você irá responder? Será que as suas atitudes, ou melhor, as nossas atitudes,
está nos dando a certeza de te falar que Jesus Cristo é o Senhor? Que você possa refletir na sua vida, olhar para si mesmo como você está caminhando e aí sim você responda essa pergunta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa reflexão possa adentrar sobre o seu coração. Estamos unidos e permaneceremos sempre unidos na cruz e na Eucaristia com Jesus, José e Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui.